Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar a falar sobre a idolatria católica. No primeiro vídeo eu falei sobre a idolatria católica, sobre os demônios que estão agindo ainda nos dias de hoje com mais força para pregar essa doutrina maldita no meio do povo e para criar divisões, porque o objetivo do diabo é esse, divisões, e realmente elas devem existir. Porque o povo que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, que deve ser o guia para todo cristão, não pode admitir certa doutrina. E como eu falei no primeiro vídeo, vou fazer só um comentário breve aqui, nós não podemos ter relação nenhuma com esse povo católico. Tem os católicos que apenas se dizem católicos, mas na verdade não fazem nada, nem uma coisa nem outra, só se dizem católicos. Esses não tem muito problema, mas tem os católicos praticantes, e aí mora o problema. Eles contrariam tudo o que diz Bíblia, tudo o que quer dizer escritura, tudo o que quer dizer palavra, mandamento, eles contrariam tudo. E não tem que ser moderado com um povo desse, você tem que combater eles com a palavra. Eles têm umas estratégias terríveis que estão sendo usadas nos dias de hoje nas redes Instagram, YouTube. Como eu já falei no primeiro vídeo, não vou repetir aqui, mas vocês têm que estar em alertas. Muitos jovens estão caindo nessa doutrina maligna e estão propagando isso usando todos os recursos do corpo, da carnalidade, do homem natural caído, usando as ferramentas do Instagram, do YouTube, por aí vai. Talvez vocês não saibam, ou muitos de vocês já podem estar ligados nisso, essa doutrina católica ela está espalhada pelo mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil ela é muito forte, mas tem outros países como Itália, Portugal, até no Japão tem igrejas católicas. E eles vão espalhando isso, mas parece que o Brasil é o mais forte nisso. Não sei se eu estou errado, mas parece que o Brasil ele é mais forte. E às vezes a gente está ligado em outras coisas, em tantas coisas, que a gente parou de perceber como a Igreja Católica e as suas doutrinas malditas vêm crescendo no meio do povo, levando muitas pessoas para a morte. Porque a Igreja Católica Romana no passado matavam as almas, mas matavam trucidando elas, degolando, todo tipo de morte. Os católicos de hoje, os romanos católicos romanos negam isso, mas é um fato verídico, histórico e comprovado. Mas essas pessoas, essas almas que eles matavam, não iriam para o inferno. Eles iriam para Deus. Eles preferiam morrer do que aceitar uma maldição dessa. Hoje, o diabo disfarçou, parou a matança, começou a usar os recursos da tecnologia para propagar essa morte na pessoa. E aí ele fecha os olhos da pessoa, fecha os ouvidos e faz ela semelhante a um ídolo, e isso já nos foi profetizado. Então eu queria que você assistisse o primeiro vídeo também. Pode assistir este, mas caso não assistiu o primeiro, depois desse daqui pode ir lá para o primeiro, que lá você vai ter textos que eu não vou ler aqui e comentários que eu não vou fazer aqui. E aí, irmãos, o que eles falam? Quais são as frases que você vai escutar de um católico praticante, jovem, adulto? Você vai escutar eles falando de consagração à Virgem Maria. E aí você olha aquilo ali, realmente é uma macumbaria, é uma coisa medonha. Não tem meio texto bíblico que vai confirmar isso. O que eles falam não está escrito nem na Bíblia católica, nem na evangélica, nem na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, na tradução do Novo Mundo. Não está escrito na Bíblia judaica, não está escrito nem no Alcorão. O diabo é muito enganador, muito astuto. As coisas que eles falam está escrito nos livros que demônios, usando homens, escreveram, que são as tradições da Igreja Católica. Você não vai encontrar isso em nenhuma escritura, o que eles falam. Por exemplo, Maria, Rainha dos Céus. Não tem em nenhum desses livros que eu mencionei. Maria, a Rainha dos Anjos. Maria, a Intercessora. Aliás, a Bíblia fala tudo ao contrário disso, né? Qualquer Bíblia vai falar tudo ao contrário disso. Irmãos, no Alcorão, ele é tipo um Velho Testamento.
dos muçulmanos. Mas depois tem a Suná. A Suná vem dos sunitas e ela é uma continuação, é como se fosse o Novo Testamento. Eu estou fazendo uma analogia. É como se fosse um Novo Testamento dos muçulmanos. E quem continuou ela foi Maomé. E lá, eu já li um pouquinho dela, lá está escrito que Jesus vai vir do céu, porque ele subiu vivo aos céus, teve mulher, se casou, fez tudo aqui, aí subiu vivo aos céus, não morreu coisa nenhuma, e ele vai descer e Maria, junto com ele, vai condenar os católicos por terem adorado Maria. E quem criou tanto um como o outro foi o mesmo diabo. Ele é o mestre da confusão e da divisão. Porque numa família, quando entra catolicismo e evangelicalismo, católicos e evangélicos, eles se dividem e se mutilam, brigam uns com os outros. Mas se você fizer uma análise bíblica, ainda que você veja erro dos dois lados, os evangélicos, eles são mais fiéis, muito mais fiéis à Bíblia. Porque eles não adoram demônios. Não todos, né? Muitos sim, são adoradores, têm práticas demoníacas, idolatrias de homens mesmo, avarentos e tudo mais. Só que não nem comparado à Igreja Católica. E aí você olha essas expressões, olha o que eles estão falando e você não encontra isso em lugar nenhum. O que você percebe só com um pequeno olhar, um vislumbre espiritual, que são demônios, enganando. E não adianta falar, porque eles se tornaram como ídolos. Se você estiver tentando repreender um católico, por mais que você use toda a mansidão, todo o recurso bíblico, com todo o carinho, é a mesma coisa que você está falando para um gesso, que tem olho ali, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Só que um gesso, pelo menos, é um gesso, criado pela mão humana. Só que um católico, na verdade, ele recebeu o sopro divino em Adão. Foi criado pelas mãos de Deus. Só que Satanás perverteu a mente desses. E eles falam claramente que eles não acreditam somente na Bíblia. Eles acreditam nas tradições da Igreja Católica. E salve Maria, que o amor de Maria esteja sobre vocês. Você precisa ser liberto para você receber a Virgem Maria. Meu Deus do céu. Eu vou mostrar para vocês alguns textos curiosos, interessantes, que estão escritos na Bíblia, prevendo a idolatria e a maldição que eles praticam, que eles falam, praticam, que eles veneram, e eles não enxergam. E não adianta falar. Não adianta você tentar falar que eles não enxergam. E tem mais um texto aqui que eu vou acrescentar e vou falar ele no final, para vocês verem a hipocrisia desse povo. Esse é o segundo vídeo e por enquanto eu vou ficar somente neles. Depois que eu ler os comentários, pode ser que eu tenha algum acréscimo para falar. Se você é católico, fica até o fim. Eu vou usar aqui Bíblia. Eu não estou usando tradição de igreja evangélica. Eu não sou evangélico. Eu creio no evangelho, mas não sou evangélico. Protestantismo, Martinho Lutero, isso para mim é farinha do mesmo saco. É repugnante isso. Não acredito em nada disso. E eu sou contra até meus próprios irmãos que se dizem protestantes e evangélicos. Também estão num nível de cegueira, não como o seu, se você é católico e estiver me ouvindo, mas estão num nível de cegueira também. Escuta até o fim. Você vai ver o que a Bíblia e o que a vontade do Senhor Jesus diz na palavra de Deus e você nega. Aí eu separei aqui Mateus capítulo 12 do 46 ao 50. Presta atenção. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando-lhe para falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus não tinha a mãe dele, que gerou ele. Ele não tinha os seus irmãos. Alguém apenas trouxe um aviso para o Senhor Jesus, falando: olha, eles querem falar com você. Jesus poderia ser mais respeitoso e falar: irmãos, agora vocês esperem que a minha família me chamou a mãe, né, a rainha dos céus, a intercessora de vocês, a rainha dos anjos,
que está sentada à destra do Pai, que estará sentada à destra do Pai, a nossa manhinha, que vai fazer o caminho de vocês ficarem mais curto até mim, quer falar comigo, dá licença, eu vou lá falar com ela. O que o Senhor Jesus fez inspirado pelo Espírito Santo que prevê o futuro e prevê a maldição católica? Ele estendeu a mão para os discípulos e falou: aqui, esses são a minha mãe, minha irmã, meus irmãos. Porque qualquer que ouvir, né? Está implícito aqui. Qualquer que ouvir a palavra do meu Pai e fizer a vontade dele, esses são a minha mãe, meu irmão, meus irmãos, minha família. Por que você acha que o Senhor Jesus fez isso? Porque tem pessoas hoje que levantam Maria, levantam gesso, levantam imagem, mas não obedecem à vontade do Pai e nem sequer chegam perto de obedecer. Ou seja, não é família de Deus coisa nenhuma. Nenhuma. Não adianta falar com mansidão, mostrar a doçura de Maria, essas expressões que eles usam. Isso é tudo uma farsa. É idolatria e deve ser combatida e vai ser combatida até o final. Esse é um texto que se encontra em Mateus. Tem um texto em Lucas que eu li no vídeo passado, mas eu vou voltar aqui para vocês entenderem melhor. E depois eu vou fazer um comentário de uma frase de efeito que eles usam. Então, Lucas capítulo 11, a partir do verso 27, diz assim: Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que amamentaram. Foi uma católica que disse isso. E Jesus poderia falar: Amém, é a manhinha nossa. Vamos nos consagrar a Santa Maria, Virgem Maria, porque ela vai encurtar o caminho de vocês até mim. E o que vocês pedirem para ela, eu vou atender. Quem vier para mim sem ela vai vir com muita dor, mas quem vier até mim através dela vai vir com menos dor. Eu estou repetindo palavras católicas, diabólicas, demoníacas, sendo repetidas para os jovens, tanto no YouTube como no Instagram, ensinadas por padres que entregaram as suas almas para demônios, porque não tem como alguém ensinar isso se não estiver envolvido com demônio. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você ouve a palavra de Deus e guarda? E que palavra de Deus é essa com essas expressões que eu anotei aqui, que vocês usam, práticas demoníacas, diabólicas, falando com a própria boca, que não acredita somente na Bíblia, mas acredita nas tradições católicas? A casa de vocês vão cair, porque a maldição predomina sobre a família de vocês, e vocês confessam com a própria boca isso. Aonde na própria Bíblia, em qualquer uma, até na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, que é uma Bíblia diferente, um pouco diferente em algumas coisas, não tem nada disso que vocês praticam. E como eu disse no vídeo passado, adoram ídolos, se tornam semelhantes aos ídolos, não vão ouvir. É só mesmo se Deus abrir o coração. E Deus só vai abrir o coração se essa pessoa botar a mão na consciência e se ainda tiver algum tipo de retorno. Se estiver. Porque em 2 João 1, do 8 ao 11, fala para não ultrapassar a doutrina de Cristo. Se você ultrapassar, vai ter consequências. João fala: não receba essa pessoa na sua casa. Nem dê saudações para ela, para você não se fazer cúmplice dela. E os católicos não somente ultrapassaram a doutrina, mas como foram muito longe, ao ponto que quase que não tem mais retorno. Algumas pessoas retornam à sã doutrina, mas são poucas. E por que vocês acham que tem esses dois textos na Bíblia? Aquele que eu li em Mateus 12 e esse em Lucas 11. Porque o Espírito Santo previa a idolatria católica. E aí Jesus fala, no verso 28, que aqui os bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Jesus fala que a família deles são os que fazem a vontade do Pai. Foi da vontade do Pai o momento sublime? Você se ajoelhar diante de um sol feito por mãos de homens e ficar chorando, rezando, com toda aquela coisa humana
dando títulos a Maria que nenhum dos apóstolos foi capaz de dar. São demônios que fazem isso. E aí colocam na Maria o título de intercessora. Isso daí não é novidade para ninguém. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, que escreveu mais ou menos 70% do Novo Testamento, fala sobre intercessor. Isso não poderia faltar na doutrina do maior dos apóstolos, né? Não poderia. Não poderia vir agora um papa escrever livros e se colocar acima do apóstolo Paulo. Já fizeram isso, né? Eu só estou ironizando. Romanos 8, vamos ler o verso 26 e 27. Diz o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Cadê Maria aqui? Não tem aqui e não tem em nenhum outro ponto da Bíblia. O apóstolo Paulo faz saudações no início e no fim das suas cartas, falando do amor do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, da comunhão do Espírito Santo, e não tem Maria em nenhum lugar. Será que ele ensinou toda uma geração e gerações que iriam ler as suas cartas a não reverenciarem Maria como uma bem-aventurada? Maria disse que todas as gerações considerariam ela bem-aventurada, mas não com essa bem-aventurança, essa maldição demoníaca, católica, ensinada nas nossas famílias. Nas nossas famílias. Quem é que tem uma família que não tem um católico? E às vezes é católico praticante, ou seja, um inferno dentro da casa por causa dessa maldição. Tem que realmente haver divisão. A verdade, irmãos, ela não pode apenas unir, ela também divide. E o Senhor Jesus mesmo falou isso, Paulo falou isso. Tem que ter divisão, porque você não pode compactuar com uma coisa dessa. E nem com as mentiras que a igreja evangélica também coloca no meio dos nossos irmãos. Não. Tem que dividir sim. Agora, se você estiver promovendo a divisão com más intenções no seu coração contra a palavra de Deus, aí vai ser cobrado de você. Certo? Então, nós temos 2 textos aqui falando de intercessão e um que é chave de ouro. 1 Timóteo 2, verso 5. Por um lado, os católicos, inspirado por espíritos satanistas demoníacos, fala que Maria te faz um caminho mais abreviado até Cristo, porque ela intercede por você, você pede para ela, aí Cristo vê que é a mãe dele pedindo, aí ele vai e atende, e essas pessoas estão ali na primeira lista do Senhor para respostas e tudo mais. Demônios falam isso. Olha o que o apóstolo Paulo, inspirado por Cristo, disse: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas se eu fosse um padre astuto, como eles são, eles iriam falar, tudo o que está escrito aqui é verdade, mas aqui está falando de um caminho entre o homem e Deus. Esse é Jesus. Mas tem um caminho entre Jesus, entre a pessoa e Jesus, e esse é Maria. Então Maria te traz até Jesus e Jesus te traz até o Pai. E se você for até o Pai através de Maria, você vai muito mais rápido. Aí eu pergunto, aonde foi? Quem foi o homem que escreveu isso na Bíblia? Tem que crer em tradições humanas. Tem que crer em tradições da Igreja Católica. Isso vai te levar para o inferno. E Deus vai ser justo quando todas as pragas que ele profetizou na Bíblia recair sobre você. Deus vai ser muito justo. Todos os santos considerarão obra justa do Senhor. E não pensa que ele vai fazer isso sem avisar. Ele vai avisar. Aliás, ele já avisou. E se a pessoa teima até o fim, Deus considera essa pessoa como um ídolo de gesso. Ele vai tratar essa pessoa, que foi imagem e semelhança dele, como um ídolo de gesso. Sabe o que acontece com uma Nossa Senhora da Aparecida que está na mão de um católico? Se cair no chão, sabe o que acontece, né? Deus vai fazer isso com os teimosos e duros de coração. E aí vamos ler então o Salmo 115 para provar que o que eu estou falando é verdade. Pode ler a partir do verso 4 para encurtar o Salmo. Isso daqui tem
na Bíblia Católica, e o livro de sabedoria do rei Salomão, que está na Bíblia Católica e que é um livro lindo. Eu já li todos os livros de lá, considero eles inspirados e sou contra os meus próprios irmãos que falam que não, os evangélicos, aspas, vamos pôr assim. Eu sou contra, porque eu não sou cego. Não é só porque esses livros estão na Bíblia Católica que eu considero eles não inspirados. E lá nos livros da Bíblia Católica está reprovando o catolicismo. Deus é incrível, né? Ele prova corações de ambos os lados. E o livro de sabedoria é incrível como ele reprova a Igreja Católica. Olha que testemunho, né? Contra eles. Verso 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Verso 8. Aqui está a chave. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Se você é um católico que tem imagens na sua casa e fala que não confia, é mentira, pura mentira. Confia nas imagens sim. É tradição da Igreja Católica ter imagens, principalmente da Nossa Senhora da Aparecida, um demônio dentro da sua casa. E Deus odeia imagens na sua casa. E eu vou falar aqui para vocês a porta dos fundos que eles usam. A pilantragem é muito grande, não há limite para a safadeza deles. O que o texto está dizendo? Que qualquer pessoa que faz imagens e nelas confiam, vai se tornar semelhante a elas. Por isso que quando você fala para eles, mesmo eles tendo olhos humanos, ouvidos humanos, eles não veem e não ouvem. Eles podem ver com seus olhos, que na Bíblia não está escrito nada do que eles praticam. Eles podem ouvir palavras com razões e eles não ouvem. Deus vai engessar eles e vai derrubar eles no chão e vai fazer eles como ídolos, quebrar. Aí sabe o que eles falam? Como que eu não posso ter imagem? Olha a Arca da Aliança. Tinha imagens lá na casa de Deus, a Arca da Aliança, propiciatório, a menorá. Isso não é argumento de pilantra? Pilantra, sim, demônio pilantra. Sabe por quê? Porque aqueles monumentos, eles são figuras das coisas que estão no céu. Deus que ordenou para Moisés fazer conforme aquele modelo e ficava ali no tabernáculo de Deus e ninguém podia tocar, ninguém podia olhar, ninguém podia ficar replicando isso em casa. Aquilo ali era para dar instruções. Deus usa essas peças, essas coisas de Arca da Aliança, de menorá no Apocalipse. Agora, a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, a imagem de São Pedro, a imagem de não sei o que, isso daí está trazendo que tipo de instrução? Nenhuma. Nada. Não adianta pegar um argumento bíblico para justificar uma idolatria. Cada vez que o fazem, são mais culpados. E Deus será justo em condenar pessoas assim. Eu vou me alegrar quando eu ver esse tipo de condenação. Você não? Deve se alegrar, porque é Deus praticando justiça. Deus exercendo o que Ele disse que iria fazer. Muitas dessas pessoas nunca viram a salvação. Elas não têm nada a ver com a Bíblia, com a família do céu, com Deus. São só espíritos na terra perturbando a palavra de Deus, perturbando o caminho da verdade, criando intrigas e separações. Mesmo que não existisse a Igreja Católica, entre o povo evangélico já existem as divisões que nós teríamos que suportar com isso. Agora, com uma peça dessa, fica bem difícil a palavra de Deus avançar, não é? De pouco a pouco ela vai avançando, porque Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu. E aí, irmãos, tem mais um texto. Em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 14, tem um texto muito interessante que serve para a gente usar em várias circunstâncias, mas principalmente nessa daqui. Diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós,
Você vê que aqui Pedro está falando de pessoas que estavam sendo ameaçadas, mas elas não deviam ficar com medo, elas deviam responder à razão da esperança que há em nós. Tem uma esperança em você? Não fique com medo se você sofrer ameaça. Responda à razão, irmãos. A razão enobrece o homem. Razão é explicar o didaquê, a instrução, tocar na consciência com a palavra de Deus. E se for por ameaças, não tenha medo. Lembra? A Igreja Católica Romana botava ali a pessoa diante da morte para ela negar a fé dela. Vocês sabem disso, eles negam isso. Olha o verso 16. Todavia, fazendo-o com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Vocês acham que os católicos não difamam o bom procedimento que muitos têm em Cristo? Difamam. Eles falam que os evangélicos são acusadores, que não têm paz, não têm amor, não têm mansidão. Mas espera aí, vamos ter a paz, amor, mansidão com esse tipo de idolatria? Não, nem Jesus atura isso. Jesus só deixa isso acontecer para haver escritos, julgamentos, porque as nossas obras estão sendo relatadas por anjos. Está escrito na nossa Bíblia. E tudo isso vai entrar em julgamento. Então aqui Pedro está falando para você responder a razão da esperança, mas fazendo com mansidão. Tem pessoas que querem sim falar da razão da sua esperança, mas sem mansidão e sem boa consciência. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sendo evangélico com evangélico, ou evangélico com católico, sei lá, com qualquer pessoa que professa o nome de Deus. Ela pode querer explicar a razão da esperança que há nela e tem que ver se realmente ela está explicando a sua esperança com razão. Você não pode explicar a sua esperança sem razão. E se você tiver razão na esperança que você está explicando, se tiver ameaças, não precisa ter medo. Tem que explicar. Tem pessoas que diante da ameaça já não vão explicar nada, vão negar o Senhor. Mas se você for explicar a razão, a esperança com razão, faça com mansidão e boa consciência, para que ninguém possa falar mal do que você está falando. Então, ainda que você tenha esperança e tenha razão, e se não fizer isso com uma boa consciência e sem mansidão, vai ter pessoas te acusando. Isso acontece muito comigo. Porque realmente, para você ter mansidão e boa consciência em tudo que está falando, você precisa ter uma vida bem direcionada com Deus. E às vezes a gente perde a mansidão. E aí, a pessoa, ela não tem como te contrariar, você está com a razão, mas ela te ataca onde te falta mansidão. Olha só que instrução maravilhosa. Isso falou muito forte comigo, por isso que eu não pude deixar esse texto de lado. Ok, aí sabe o que os católicos fazem? Você vai falar com muitos deles, parece anjo celestial. O paz de Jesus, o amor de Maria. Oh. Irmãos, a Bíblia não está falando para você só ter mansidão. Ficar parecendo um anjo na frente da pessoa. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles já te detectam como evangélico, sabe que você vai atacar, para depois eles falar, é isso o tipo de cristão que você é? Tá vendo? Tá faltando a doçura de Maria e da Nossa Senhora da Aparecida na sua vida. Para você se libertar dessa grosseria, que Maria te abra os olhos. Irmãos, é uma hipocrisia. Dá vontade de... dá vontade de matar, irmãos. Meu Deus do céu, que hipocrisia. Demônio é safado mesmo, irmãos. Quando um demônio consegue se apossar de uma pessoa e tomar os seus sentimentos, os seus pensamentos, dá raiva. A palavra não está falando para você só ter mansidão. Jesus falou sua raça de víboras. João também falou serpentes. O apóstolo Paulo fala para os Gálatas, seus insensatos. Sabe o que é insensato? Insensato é igual a tolo. Sabe o que significa tolo? Numa linguagem diferente, não uma linguagem corrompida, mas numa linguagem nossa, idiota. Tolo é uma pessoa que falta conhecimento, falta inteligência. Isso é um insensato. Talvez se eu te chamar de idiota, você vai ficar ofendido, mas se eu te chamar de insensato, aí sua mente vai lembrar de uma palavra bíblica e vai falar, é verdade, tem insensato na Bíblia.
Se eu te chamar de raça de víbora, talvez você vai ficar um pouco, né? Você vai ficar bravo comigo. Mas se eu falar idiota, você vai ficar muito bravo. Você vai entender que eu estou te xingando. Mas raça de víbora é bem pior. E essas expressões estão na Bíblia. E não significa que você está com ódio da pessoa. Significa que você detectou que essa pessoa está sendo usada pelo mal. Entendeu? E não adianta você explicar com mansidão. Você tem que explicar com razão a esperança que tem em vocês. Aí eu falo para o católico, qual que é a razão? Essa é a sua esperança. Vamos nos consagrar à Virgem Maria? Momento sublime? Maria é um caminho que me encurta para Jesus? Qual é a razão disso? Eu entendi que essa é a sua esperança. Qual é a razão? Não tem razão. Ah, mas tem mansidão. E com essa mansidão engana um monte de gente. Por isso que você tem que estar, irmãos, afiado com a palavra de Deus. Para você não deixar saída. Entendeu? Toma cuidado. Você tem que tomar cuidado para não ser tentado, né? Porque dá raiva, sim, dá raiva. Mas se você, só por você não crer nessa maldição, você já tem razão. E aí você consegue explicar a sua esperança. E se você fizer isso com mansidão e boa consciência, você não estiver se condenando naquilo que está falando, ou seja, falando coisas bonitas, mas que você não pratica, quando todas essas coisas se alinharem, o Espírito Santo vai falar na mente daquela pessoa com mais poder. Se ela não deixar ouvir a voz do Espírito Santo naquele momento, na hora de dormir ela não vai sentir paz. Deus pode dar um sonho para ela, Deus pode armar um contexto para a vida dela e quebrar essa maldição na vida dela. Só se você praticar esse único texto de Pedro, que é muito bom. Não é fácil praticar ele, mas quando você pratica, faz a soma de todos esses pontos, vai muito bem. Então é isso, irmãos. Eu vou deixar para vocês aí essa instrução. O vídeo número 1 também vai aparecer no final do vídeo aí, no link também no comentário fixo, na descrição. Assista. E por enquanto eu vou ficar nesses dois. Não tem muito o que falar. Não tem muito o que ficar continuando uma série. Posso fazer vídeos mais curtos, com perguntinhas mais curtas, mas vai ser repetido, tá bom? Por enquanto eu paro aqui. Vamos ler os comentários. Eu sei que tem muito católico que vai assistir e não vai suportar e vai sair antes da metade do vídeo e eles vão comentar coisas aí embaixo. Vamos dar uma analisada no comentário deles? Vocês vão ver que eles não vão ouvir. Semelhante a ídolos, não é? Você adora um ídolo, nega que adora, Deus te avisa, você não ouve, você não vê, você não escuta, Deus fala, então vai ser semelhante a um ídolo. Eu vou enviar pessoas, você não vai ouvir. Tem ouvidos, mas não vai ouvir. Tem olho, mas não vai ver. E eu vou te tratar como se trata um ídolo. Não vai ser fácil, né? Essa idolatria, ela está prevista pelo livro de Apocalipse de ir até o fim. Ela está prevista. Eu vou ler mais um texto. Já que me veio na mente, eu vou ler mais um texto. Apocalipse 9, verso 20, aqui está falando dos flagelos da sexta trombeta. Ou seja, tempo de grande tribulação, os homens vão estar aflitos, vocês que me seguem sabem do que eu estou falando. E olha o que a palavra vai estar falando aqui. E veja como não tem relação com isso que nós estamos falando. Verso 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, que são pragas terríveis, eles viram, eles ouviram. Olha o que acontece. Não se arrependeram das obras das suas mãos. Quais são as obras das mãos desses daqui? Deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus furtos. Eu queria trabalhar em cada uma dessas palavras aqui que vocês iriam ver por que cada palavra está aqui nessa direção. Mas não vai dar para fazer, que o vídeo vai ficar muito grande. Aqui não vai ter católicos? Porque algum católico pode falar, aí está falando dos hinduístas, dessas religiões místicas aí que adoram pau, madeira. Eu não.
Como não? Se vocês declaram que não crê somente na Bíblia, que acreditam nas tradições católicas, que são contrárias à palavra de Deus, todas, fazem coisas sem razão alguma, não conseguem defender a fé por nenhum texto bíblico, é tudo inventado e torcido, massacrado, como nenhuma religião evangélica consegue fazer. Na hora que o bicho estiver pegando, quem é que não vai se apegar a Nossa Senhora da Aparecida? É um ídolo, feito por mãos de homens. Tem de prata, tem de ouro. Deve ter de madeira também, porque aqui profetizou todas as eras. Que tem olhos, tem ouvidos, mas não pode fazer nada disso. Tá vendo? E veja bem como essas pessoas estão sendo semelhantes aos ídolos. Porque eu mostrei que elas viram Deus matando mesmo os adoradores, os que praticam essas obras. E os que escaparam não se arrependeram. Será que as duas testemunhas não estarão pregando aqui o arrependimento? Deus mesmo está procurando o arrependimento deles. Quantas vezes você está lendo aqui e aí vem uma expressão dizendo e não se arrependeram, e não se arrependeram. Deus vai ferir a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Não se arrependem. Lá na quarta taça, os homens vão morder a língua de dor, porque o sol vai queimar eles. E não se arrependeram. O tempo todo Deus buscando arrependimento. Mas como que eles vão se arrepender se eles se tornaram semelhantes aos seus ídolos? É fato. Quantas pessoas morreram e morrem hoje nos nossos dias? Quantas no passado morreram pela Igreja Católica? E eles mesmo vendo, não se arrependeram. Isso vai até o fim. Mas tem que ter aviso, tem que ter trombetas. Para algumas pessoas voltarem à sensatez e outras serem julgadas pelos relatos do céu. Porque tudo que você fala, ensina e prega está registrado. Se você se arrepender, aquilo vai ser riscado, não vai ser contado contra você. Se você não se arrepender, aquilo vai ser contra você. Tá certo? Então eu fecho aqui, irmãos. Deus abençoe. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.